O roteiro perfeito pro Internacional. O vilão que no final vira o grande herói colorado em Internacional 2, Ceará 1. É o que nós vamos falar hoje. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal que é muito importante pra mim. Ó, estamos chegando aí a 100 inscritos, é muito importante essa marca. Então, cara, se você tá assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, poxa, não custa nada. Pausa o vídeo rapidinho, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação, estou postando vídeo todos os dias para vocês aqui no canal, beleza? E é muito importante que você também deixe o seu like, beleza? No vídeo, que é muito importante para me ajudar, ok? Outro convite que eu queria fazer com vocês, para vocês, é para me seguir nas redes sociais, ó, tá aparecendo aí na tela. Também tem o link aqui na descrição, então, ó, de novo, pausa o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E também aproveita para entrar na descrição e clicar nos links, tá? E para me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok quanto no X também, que é muito importante para você me acompanhar nas redes sociais, beleza? Vamos falar do que interessa agora. Ceará 1, Internacional 2. O jogo começa com antes de falar da partida, na verdade, eu queria parabenizar, né, a torcida do Ceará, cara. Como eles dão show, dão aulas de como a torcida se junta, né, para fazer uma coisa pelo clube, né, uma pauta pelo clube. A gente vê, é um exemplo, né, é um exemplo tanto o Ceará quanto o Fortaleza, tá? A gente sabe que são exemplos quando se trata de mosaicos. E mais uma vez a torcida dá uma festa, dá um show, dá uma aula, né? Fazendo uma homenagem lá para o Dia da Consciência Negra. Então dá uma aula na arquibancada, simplesmente espetacular o que fez a torcida do Ceará, beleza? Apoiando o time, né, de início ao fim. Enfim, vamos falar da partida agora. Agora sim, aos 3 para os 4 minutos do primeiro tempo, a partida começa, vamos botar assim, né? E o primeiro grande momento da partida foi a expulsão do Vina. O Vina vai completamente desnecessário, tá, na bola, e dá um carrinho completamente imprudente. Não vou lembrar agora em qual jogador que foi que ele deu esse carrinho, porém ele vai na canela do jogador do Internacional e obviamente foi expulso justamente. Nem ele mesmo, ele sabe que ele errou, ele pede desculpa para a torcida do Ceará depois. Ele sabe que ele fez errado, que, cara, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, principalmente por causa da sequência do Ceará. O Ceará, depois desse jogo, vai enfrentar o Mirassol, que é quarto colocado. Depois vai pegar o Cruzeiro, que é o terceiro colocado. Depois disso, vai pegar o Flamengo, que é o primeiro colocado. E para fechar, vai pegar o Palmeiras, que é o segundo. Ou seja, nos próximos quatro jogos, o Ceará vai enfrentar o G4 do Brasileirão. E um jogador como o Vina, ele sabe da importância dele para o time. Ele sabe o quanto importante ele é para essa equipe cearense. E ele faz essa besteira. Tanto na partida de hoje, que claramente influenciou no resultado final. Claramente, a gente sabe o quanto influencia uma expulsão desse nível. Como também para a próxima partida, que vai ser contra o Mirassol. Então é uma imprudência absurda, uma imprudência inadmissível para um jogador como o Vina, ok? Não é um jogador novo, inexperiente, é um jogador que já está aí há muito tempo, um jogador experiente no futebol brasileiro. Não pode cometer erros assim, tá? E aí o Ceará perde uma partida muito por conta dele, tá? Porque tá com a menos desde o início do jogo. E aí o Ceará é obrigado a mudar todo o seu estilo tático por causa dele. Então é uma imprudência gigantesca do Vina, né, que precisa ser conversado, obviamente, que não faz sentido ele entrar daquele jeito com 3 para 4 minutos de jogo, beleza? Mas enfim, como eu falei, o Vina foi expulso. E aí isso muda o estilo tático completamente do Léo Condé. Tudo que ele tinha pensado para a partida ele tem que reformular. E isso em questões de minutos, porque qualquer coisa errada que pudesse ser feita, o Internacional estava pronto para fazer o gol, tá? Por mais que o Internacional não tenha feito um jogo grandioso, tá? Principalmente no primeiro tempo, eu achei o Internacional muito abaixo mesmo, para um time que está enfrentando um time que está com 1 a menos desde os 3 minutos de jogo. O Internacional faz um jogo extremamente abaixo no primeiro tempo, tá? E aí
O Ceará, ele joga muito bem, tá? Para um time que, como eu falei, se retraiu um pouco mais e, obviamente, por causa, né, da expulsão, até para não você não cansar os seus jogadores, né, e não deixar o time muito exposto, né, você acaba se retraindo um pouco mais. E o Ceará ele faz isso, mas ele faz isso muito bem, tá? De forma que ele consiga ter algumas escapadas, principalmente com o Galeano. Tá? Aliás, que partida do Galeano. Cara, o Galeano vai muito bem no jogo. Não sei se foi uma das melhores partidas dele no campeonato, mas eu acho que uma das melhores, com certeza. Ele vai muito bem nessa partida, beleza? Bom, e aí o primeiro tempo termina num 0-0, né? O primeiro gol vai sair lá pros 80 minutos de jogo, né? Então, já falando, né, pulando um pouquinho, né, pra gente falar um pouquinho do que importa. No segundo tempo, o Ceará melhora na partida, tá? E o Internacional, ele só vai melhorar depois dos 15 minutos, né? Dos 15, 20 minutos, o Internacional começa a melhorar. E aí eu acho que é uma questão física também, tá? Implica nisso, né? O Ceará começa a cansar mais, está com um jogador a menos, então isso é normal que aconteça, né? Era normal, era previsto que isso aconteceria. Mas o Ceará, ele se sustentou até onde pôde, e aí acaba sofrendo o gol do Vitinho, né? Aos 76 minutos, tá? Uma jogada pela esquerda, que é a bola cruzada, e o Vitinho só completa, tirando qualquer chance de defesa ali do goleiro Bruno Ferreira, né? Acho que é Bruno Ferreira. Deixa eu só ver aqui rapidinho, só para não passar a informação errada. É Bruno. Deixa eu dar uma olhada. Enfim. E cara, eu não tô conseguindo achar. Deixa eu botar aí, Bruno goleiro. Bruno Ferreira, eu falei outro nome, né? Enfim, só pra não falar besteira, né? Enfim, e aí, cara, o goleiro Bruno acaba não tendo nenhuma chance de defesa nesse chute do Vitinho. E aí o Internacional abre o placar, mas logo em sequência, o gol do Vitinho foi aos 76. Aos 80 minutos tem um escanteio pro Ceará, que aliás, de novo, vou parabenizar de novo, porque um time que está sem um jogador desde o primeiro tempo consegue, depois de tomar um gol, atacar ainda, né? Ir pro tudo ou nada, vamos dizer assim, é de se parabenizar sim. A tática do Léo Condé foi muito bem aplicada. E, cara, no escanteio muito bem cobrado, se não me engano, pelo Mugni, posso estar enganado. E aí quem desvia, quem estava lá? Ricardo Matias, né? O garoto que tinha acabado de entrar praticamente no jogo. Ele que é um garoto da base do Internacional, já foi muito criticado durante o ano, mas quem não foi nesse time do Inter, né? Enfim, mas talvez ele seja um dos menores dos culpados, né? E ele vai lá e acaba cometendo um gol contra pro time do Ceará, que empata a partida. Ou seja, ele estava sendo o grande vilão dessa partida pro Internacional, né? O moleque que tinha acabado de entrar, o moleque da base do Internacional tinha acabado de entrar, e o Internacional ganhando a partida, que era importantíssima pro Campeonato Brasileiro do Internacional. Ele vai lá e estraga tudo. Claramente seria o vilão, o grande nome do jogo. E ele foi. Porque aos 87 minutos, ou seja, 7 minutos depois disso acontecer, ele faz uma jogada espetacular, né? Espetacular num passe, se eu não me engano, do Alan Patrick. Ele dá um passe para ele. Posso estar enganado, mas eu acho que foi o Alan Patrick que dá um passe para ele. E ele faz uma jogada muito bonita, tá? Ele finge que vai para um lado, vai para um outro e tira a marcação, ficando livre de frente para o goleiro, e ele só toca por debaixo das pernas do Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, e vira o jogo pro Internacional. Ou seja, ele vai de vilão, né, que poderia ser o grande vilão do jogo, e ele vai de grande herói do Internacional. Ou seja, um roteiro muito bonito realmente. Ricardo Matias, que é muito bom jogador, tá? Eu sei que recebe críticas, né? Mas as críticas têm que ser construtivas, né? Tem que ser críticas muito bem ponderadas, principalmente por causa da idade do jogador. A gente sabe como é que funciona no Brasil. Muitos jovens que são muito promissores são queimados
porque a torcida cai muito em cima. Então, cara, você tem que dar tempo de adaptação. Você não pode colocar uma jovem promessa do time pra decidir um jogo de Brasileirão. Dessa vez deu errado, deu certo. Dessa vez deu certo, tá? O Ricardo Matias vai muito bem. Mas, cara, imagina se ele não tivesse feito o gol no final. Entendeu? A torcida inteira ia cair em cima dele, iam dizer que é ruim, que é bagre, que não merece vestir a camisa do Inter, enfim, a gente sabe como é que funciona. Então é preciso ter muita cautela quando se trata de jogadores extremamente promissores, como é o caso do Ricardo Matias. Mas enfim, falando um pouquinho da tabela dos dois clubes, né? Deixa eu colocar aqui para vocês a tabela do Brasileirão. Muda um pouquinho o... E deixa eu mudar aqui que eu tava vendo a minutagem, né? Do jogo. Aqui. A tabela. Aí, achei. Tabela do Brasileirão. O Internacional, deixa eu vir para baixo. O Internacional chega a 40 pontos, dando um alívio, né? Finalmente, na torcida do Internacional. Finalmente ganhando a partida depois de não sei quantos jogos. O Internacional não ganhava. Finalmente ganha uma partida e respira, né, no campeonato. Agora com 40 pontos, estava com 37, coladinho aqui no Santos, né? Estava até acho que embaixo do Santos, né? No critério de desempate. Porém, agora com 40 já dá uma aliviada. O Ceará também dá uma aliviada, mas, cara, é preciso tomar muito cuidado mesmo, o Ceará. Porque, como eu falei, vai enfrentar os 4 times que são do G4. Então, cara, se o Ceará não abrir o olho, não conseguir fazer desses 4, não conseguir ganhar pelo menos um, a situação do Ceará vai complicar muito. Por quê? O Ceará tá com 42 pontos. Aí você pensa, não, tá tudo bem, né? Beleza, tá com 42, dá até pra segurar isso. Eu acho também que dá. Mas, cara, se o Ceará inventar de perder as 4, tem risco do Ceará ser rebaixado. Tem risco sério do Ceará ser rebaixado. Por quê? A distância aqui pro Vitória é de apenas 6 pontos, né? 6 pontos, ou seja, 2 vitórias, 2 derrotas do Ceará. E 2 vitórias do Vitória, né? Como tá assim? Obviamente tem outros fatores desenvolvidos, mas 2 vitórias do Vitória e 2 derrotas do Ceará colocam o Ceará na zona de rebaixamento. Ou seja, precisa ter muita cautela, muito cuidado o Ceará nesses últimos jogos. Precisa tomar muito cuidado quanto a suspensões. Por exemplo, o próprio Vina, que foi expulso. Precisa ter mais cuidado, cara. Essa reta final de Brasileirão é extremamente importante para mudar o rumo dos clubes. Beleza? O Internacional respira no campeonato, finalmente ganhando aí uma partida. E agora enfrenta o... Deixa eu só pegar aqui quem que o Internacional vai enfrentar na próxima rodada. Vai enfrentar o Santos, né? Bem lembrado, vai enfrentar o Santos no confronto direto aqui, ó, na zona de contra o rebaixamento, né? E aí quem ganhar basicamente é aquele jogo de 6 pontos, né? É o jogo que quem ganhar pode se aliviar, vamos dizer assim, bastante, né? Porque digamos que o Internacional ganha a partida, o Internacional vai a 43 e aí realmente já respira bem no Campeonato Brasileiro. Porém, é um jogo muito difícil mesmo para o Internacional. Talvez o jogo do ano do Internacional seja esse Internacional e Santos. Então, o Inter vai ter uma missão muito difícil pela frente e que precisa também tomar muito cuidado, porque qualquer erro agora pode ser crucial e pode definir o destino dos dois clubes. Enfim, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Deixa eu só voltar aqui. Aí, pronto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, beleza? Não custa nada pra você, cara. Pausa o vídeo agora rapidinho, tá terminando. Assim que terminar o vídeo, né, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e entra na descrição. Os links das minhas redes sociais estão ali. Então, é muito importante que você me siga lá, beleza? Não custa nada pra você, mas é muito importante pra mim. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu, é nóis!